Olá, concurseiro! Vamos para mais uma aula sobre Geografia do Estado de Alagoas. Hoje nós vamos então dar início sobre os aspectos naturais, os aspectos físicos do Estado. Mas antes de falar sobre o Estado do Alagoas necessariamente, nós temos que inseri-lo no seu contexto regional. Todos os estados que compõem o Nordeste são 9. E entre eles, então, nós temos o Estado do Alagoas. E eles acabam tendo características em comum. E você, ao fazer a sua prova, precisa saber quais são essas características e quais são as características, obviamente, do Estado do Alagoas dentro do contexto em que ele está inserido. Então vamos lá, pessoal. O Estado do Alagoas encontra-se na região Nordeste brasileira. Essa classificação foi feita pelo IBGE, que classifica então as regiões do Brasil entre Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Essa classificação, ela considera os aspectos do relevo, da hidrografia, os aspectos sociais. Existe uma outra classificação que divide o Brasil em 3 regiões, que seria a região Norte, Nordeste e Centro-Sul, que considera mais os aspectos econômicos. Mas para a nossa prova, neste momento, é importante a gente inseri-lo na questão do IBGE, porque a gente precisa saber as questões físicas. Por quê? Porque as questões físicas, elas vão nos explicar muitas vezes as questões sociais, as questões políticas, que estão envolvidas aí nos assuntos que caem nas suas provas. Então, olha lá, aspectos físicos. A região nordestina, ela é considerada também, chamada, a gente pode colocar aqui no quadro entre aspas, o polígono das secas, uma região, então, que é chamado de polígono das secas porque compõe uma região semiárida. O que é uma região semiárida? Ela é quase um deserto. Só que a diferença entre o semiárido nordestino e o deserto é que no semiárido brasileiro ele chove, tá? Nós temos chuvas concentradas em alguns meses, mas chove, o que difere então de um deserto, que não chove ou chove muito menos do que nós temos aqui na região do semiárido brasileiro. E essa região do semiárido, ela acabou, então, desenvolvendo uma característica, um tipo de bioma chamado caatinga. A caatinga, ela só se apresenta no Brasil, não tem em nenhum outro lugar do mundo a caatinga. E isso é explicado justamente pela essa transição de momentos de meses que chovem e de meses que não chove, que fica seco. Inclusive, rios desaparecem nesse período de secas. Que nós chamamos dos rios temporários, Parte do ano eles existem, parte do ano eles não existem. Então, esse semiárido, possui chuvas concentradas no inverno. Por que chove no inverno naquela região? Bom, para ter chuvas, pessoal, nós precisamos ter o encontro de duas massas polar, no caso, e uma massa quente. E aí eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, aqui nesse mapa eu tenho o Nordeste, um mapa relativamente esquisito, mas dá para entender. Então, olha lá, essa região aqui que eu risquei é a região que a gente chama do semiárido. Veja só, vindo aqui do sul, eu tenho uma massa, a chamada massa polar atlântica. Essa massa é uma massa fria, uma massa úmida e ela tenta entrar, então, aqui na região nordestina. Ela vai subindo, da região sul até a região nordestina. Nós também temos uma outra massa, que chega até aqui, que é a massa equatorial atlântica e a outra massa, que é a massa tropical atlântica. Essas massas aqui também, elas são quentes e úmidas. Então veja só, quando a massa polar atlântica ela chega e encontra essa massa tropical atlântica e a massa equatorial atlântica, ela empurra essas massas, que a massa quente ela é mais leve, Então ele empurra e traz então chuvas e uma redução de temperatura. Veja, não é redução de temperatura que vai ficar frio, certo? Mas reduz as temperaturas nesse momento, nos meses de inverno. E chove, então, 250 milímetros, por exemplo, ao ano, o que é muito pouco, mas tem essas chuvas, então, concentradas nesses meses de inverno. Bom,
Sertão, a Caatinga. Então, olha lá, pessoal, aqui no Brasil, nós temos uma classificação de biomas, tá? Então, nós temos a representação, por exemplo, das florestas tropicais, as florestas úmidas. Então, nós temos a Mata Atlântica, nós temos a Floresta Amazônica. Nós também temos o Pantanal, nós temos a Mata de Araucárias e nós temos essa Caatinga, que a gente chama de Floresta Branca, tá? Por quê? Porque ela é caracterizada por ter, por exemplo, espinhos. Em vez de folhas nas plantas, eles apresentam espinhos. Por que esse espinho? Para ela não perder umidade. O exemplo clássico que todo mundo entende de caatinga e esse tipo de vegetação é o cacto, né? Que eu inclusive já matei vários, né? Que eu quero colocar água neles e daí eles morrem, né? Por quê? Porque ele não tem necessidade de grande quantidade de água. Ele vai fazer esse represamento. E então essa característica, né? Uma das plantas características da caatinga. Outra questão, pessoal, da caatinga é que ela vai apresentar arbustos, né? Não são só esses cactos, né? São arbustos de pequeno e médio porte. E normalmente, quando aparece numa prova, se eles colocam imagens, por exemplo, da caatinga, o solo da caatinga ele é pedregoso, justamente pela falta de chuvas, né? Então, às vezes, porque em outros tipos de bioma, chamado cerrado, por exemplo, você vai encontrar cactáceo, você vai encontrar arbustos de pequeno e médio porte. O que vai diferir, então, a caatinga do cerrado é justamente o chão, esse chão pedregoso que apresenta aqui, ali na região da Caatinga. Então, esse bioma aqui, ele é exclusivo brasileiro, tá? Só tem, se você for encontrar Caatinga, será somente no Brasil, por essa transição de baixa umidade. Bom, isso aqui é bastante, o próximo tópico, ele é bastante controverso, né? Porque, por exemplo, eu quando estava na escola, minha professora de geografia sempre falava assim, olha, as secas no Nordeste se dá pelo Planalto da Borborema, porque as chuvas não conseguem chegar até o sertão, então por isso que tem aquela seca e tudo mais. E daí existe hoje uma outra corrente dentro dos geógrafos que colocam mais elementos que explicam as secas no Nordeste. Então a gente vai trabalhar, para você entender a explicação do Planalto da Borborema e os outros aspectos aí, tá? Então o Planalto da Borborema, ele vai levar a modificação das chuvas orográficas. Aluno, o que é uma chuva orográfica? Vou fazer aqui um desenho maravilhoso porque você vai entender, tá? Vou tentar aqui. Veja só, imaginem que aqui está o Oceano Atlântico, tá? Então aqui, Oceano Atlântico. Oceano Atlântico, um monte de água, calor, né? O que vai acontecer? Vai evaporar a água. Fazendo essa evaporação, lembra lá da tua aulinha lá com a professora da terceira série? Faz evaporação, né? E condensa e forma nuvens. Essas nuvens, então, elas são carregadas para dentro do continente, tá? Por meio dos ventos. Tá? Então aqui, elas são carregadas para dentro do continente por meio dos ventos. O que acontece? Segundo a explicação desse Planalto da Borborema, quando essas nuvens entram no interior nordestino, eles encontram uma barreira natural, que é o Planalto da Borborema. Então, essa nuvem, ao chegar aqui, ela vai tentar transpor o Planalto da Borborema. Nessa tentativa de transpor o Planalto da Borborema, ela perde energia, ela perde calor. O que vai acontecer? Vai chover desse lado do Planalto e não vai conseguir passar umidade para o outro lado. Então, por isso que nós temos, tá? Na porção, só para você entender aqui nesse mapa aqui, na porção a leste do Nordeste, você tem Mata Atlântica, que é úmida, porque ela consegue receber as chuvas que vêm aqui do Oceano Atlântico, né, dessas massas de ar que eu já falei para vocês. E do outro lado, você tem o sertão, tá? Porque não passa umidade para o outro lado. Ótimo, então você entendeu isso. Essa é a questão do Planalto da Borborema, chuvas orográficas. Tá, o que é chuva orográfica? Chuva orográfica é essa chuva que ela vai né, cair somente aqui na região leste e não vai conseguir, então, chegar até o interior do Nordeste ou o interior do Alagoas, né? Que é o estado onde ele está ali, né? A região onde ele está inserido.
Mas nós também temos outras questões que estão relacionadas ali, que é, por exemplo, a célula de alta pressão, que os ventos eles circulam de áreas de alta pressão para baixa pressão, né? E essa circulação dos ventos, então, faz com que essa célula de alta pressão que existe aqui nessa região nordestina, faça com que os ventos úmidos não consigam chegar até ali. E claro, né, pessoal, existe, se você for pensar assim, o Nordeste tem um problema por causa das secas e tudo mais, e por isso que não é desenvolvido. E isso não é uma verdade, porque nós temos vários exemplos no mundo de regiões que são secas, né, e que têm alta produtividade. Vamos pensar, por exemplo, em Israel, uma área no Oriente Médio, né, e super produtiva. Por quê? Porque eles têm todo um sistema de irrigação, né, uma atividade política séria, né, trabalhando ali, para que esses problemas naturais sejam, né, transformados em benefícios através da engenharia humana, né, da capacidade humana de modificar a sua realidade. E no caso, então, aqui do Nordeste, e isso é amplamente discutido nos livros, tá? Que existe realmente um problema natural relacionado à seca, mas isso não é a explicação da pobreza, porque existem métodos, né, capazes de transpor essa pobreza. Então, isso não é a explicação para a pobreza nordestina. Bom, questões sociais. Pessoal, deixa eu apagar aqui as minhas massas de ar. E vamos dar continuidade aqui. Então, essa seca que nós falamos aqui, a gente fala da indústria, existe um termo também que aparece nos livros, que eles chamam da indústria da seca e da fome. Que significa o seguinte, os governantes, eles precisam receber verbas, né? E essas verbas, então, vêm do governo federal para chegar nos municípios, nos estados nordestinos, nos municípios. Só que qual que é o problema de você resolver o problema da seca no Nordeste? Que daí acabam as verbas da seca do Nordeste, né? Então, não é interessante para a política, tá? Para os personagens políticos brasileiros, acabar com a seca, porque daí acaba a verba para acabar com a seca, tá? Acabar com a fome. Então, existe uma indústria da seca e da fome, né? Eles acabam de uma forma, claro que indireta, não resolvem esse problema, usam esse problema para ganhos eleitorais, nós vamos resolver o problema da seca. E o problema da seca continua ali, né? Justamente porque há interesses políticos que se mantenham desta forma, né? Então, quando você, se porventura aparecer lá na prova, né, a indústria da seca, a indústria da fome, está se referindo a essa discussão, né? Não vamos acabar com a seca, somente no discurso vamos acabar com a seca e com a fome, mas vamos fazer a manutenção, a prorrogação da seca e da fome, porque é interessante, porque tem ganhos políticos eleitorais relacionados a isso. Então, caiu isso na prova, você já sabe do que é, do que se trata. Bom, como eu falei para vocês, existem os problemas naturais, mas esses problemas naturais sempre são associados a problemas políticos. Existe uma região, né, onde já existe transposição do rio, que é o principal rio da região nordestina, que é o São Francisco, e esses tempos atrás, então, lendo sobre isso e olhando no mapa onde já foi levada a irrigação, qual que é o problema? A irrigação que já foi levada para alguns lugares, foi levada somente para fazendas, grandes latifundiários que vivem ali no Nordeste. Então, olha como que fica estranho. Você faz um projeto de irrigação para resolver os problemas sociais das pessoas pobres que vivem ali. Mas, na execução do projeto, o que acontece? A execução do projeto leva essa irrigação para os latifundiários, ou seja, as pessoas que já são ricas, né? E as pessoas que estão pobres, que estão ao redor, acabam não tendo, continuando com o problema e não tendo acesso a essa tecnologia, a essa ação governamental. Então, assim, daí, qual que é a grande questão? O governo, ele vai utilizar esse programa de irrigação para fazer suas campanhas. Não, porque levamos para o Nordeste tantos quilômetros quadrados com a área de irrigação. Quando você vai estudar a fundo, daí você vê que essa irrigação foi levada para as fazendas deles, né? Então, a manutenção. Então, os problemas naturais sempre vêm acompanhado numa discussão
quando a gente fala em Nordeste, de problemas ou interesses políticos. Existe também uma outra alternativa de você tirar água subterrânea, seria uma das soluções, né? Mas como você já sabe, essa solução nem sempre é interessante. Mas existe a possibilidade, se quiser fazer, porque a região possui água subterrânea. E nós temos também uma discussão ampla, nós vamos estudar um pouco mais sobre isso num outro bloco, tá? Mas sobre a questão da concentração fundiária. Pensa assim, olha pessoal, as questões sociais, quando se discute sobre seca, quando se discute sobre os problemas naturais, os problemas políticos, sempre serão associados à concentração fundiária, que na verdade não é um problema do Nordeste. A concentração fundiária é um problema no Brasil. E quando eu falo em concentração fundiária, eu acho bem interessante que às vezes os alunos pegam e se levantam, professora, porque o MST, que a reforma agrária é ruim, é coisa de esquerda, de socialistas. Não, tá? Só para você ter uma ideia, os grandes países capitalistas do mundo já fizeram reforma agrária justamente para transformar, né, as suas terras em terras produtivas. O grande problema do Brasil não é exatamente a concentração fundiária, somente ela. O problema é que essa terra ela fica parada sem produzir porque ela fica no mercado imobiliário, valorizando. E aí, como o Brasil, por exemplo, é um país altamente dependente das commodities, né, desses produtos para exportação, como café, soja, trigo, milho, que deveria ser plantado então nessas terras não estão produzindo isso. Isso causa o quê? Uma redução na nossa balança comercial. Então, a ideia, quando a gente fala em reforma agrária, por exemplo, a retirada dessa concentração fundiária, ela não tem nada a ver com movimentos de esquerda. Ela está relacionada a potencializar a produção dessa terra, né? Porque na maioria das vezes essas terras estão paradas, sem produção, não estão cumprindo a função social da terra, tá? Bom, essa concentração fundiária leva a dois outros problemas, tá? Que você vai lá associar. A concentração fundiária leva à concentração política, de poder político e de poder econômico. O que acontece? O indivíduo que possui as terras é o mesmo indivíduo que tem poder político. Então, é ele que decide sobre o destino dessas terras. É ele quem decide para onde vão os recursos, né? A mesma coisa que você terá a concentração econômica na mão desses indivíduos, perpetuando o problema da seca, o problema da fome, o problema da concentração fundiária. Então veja como é difícil resolver, né? Porque você votaria contra você mesmo? Não, né? Você votaria para uma situação super tranquila, né? Favorável a você, você votaria para que isso mudasse para o bem da nação, para o bem de uma região? Tá? Pensa aí. Então, esses indivíduos estão, né, levando o destino da região nordestina brasileira. E o problema é bem complicado de ser resolvido. Bom, a transposição do São Francisco, gente, faz 150 anos que tem o projeto, 150 anos, tá? Já se discute a transposição do Rio São Francisco. Problemas. A questão da saúde do Rio São Francisco, porque a maioria dos rios do Nordeste, tá, eles são aqueles rios que são temporários. Por causa da seca e tudo mais, eles aparecem no período das chuvas e desaparecem no período da seca. Somente o Rio São Francisco é o que é um rio intermitente, ou seja, perene, que está sempre lá, tem sempre água, né? E a discussão dos ambientalistas é o seguinte: se eu começar a fazer a transposição, ou seja, retirar água, desviar o curso do São Francisco para levar água para esses rios que são temporários, eu vou prejudicar a saúde do Rio São Francisco e posso, inclusive, levar ao Rio São Francisco se tornar um rio temporário também, se eu começar a tirar a água dele, tá? Essa é uma discussão. Aí a Igreja Católica é um dos membros envolvidos nessa discussão, vários grupos, várias ONGs estão envolvidas nessa discussão, se vale mesmo a pena fazer a transposição de São Francisco ou não, tá? Bom, a produção agrícola é voltada para a exportação. Característica do Brasil, nenhuma novidade para a gente, né?
O Brasil, quando a gente fala em agricultura, a primeira coisa que você pensa é vendas. Vendas para onde? Para fora, tá? Então, essa é uma característica do Brasil e claro que o Nordeste está inserido no Brasil, então ele terá essas características e o estado do Alagoas também. E é uma coisa interessante porque as áreas irrigadas já pelo Rio São Francisco, aquelas áreas que eu já falei para vocês que já tiveram essa irrigação, que já tem esse benefício, eles produzem, por exemplo, tem umas regiões lá que produzem laranja. Vou dar só um exemplo para vocês. Aí você pensa assim, poxa, eles produzem muita laranja. E se a gente produz muita laranja, o suco de laranja deveria ser bem barato no Brasil. Mas não é verdade, né? O suco de laranja não é barato no Brasil. Então, por quê? Porque o suco de laranja, a laranja produzida no Brasil, não é para o brasileiro tomar. É para fora. Então, quando ele é vendido aqui dentro, ele é vendido a preços de exportação. Então, por isso explica lá o teu lanchinho, lá, o teu pastel e o teu suco de laranja não serem tão baratos assim como deveriam ser. O que fica barato é o pastel, né? Mas o suco de laranja não. Entendido, pessoal? Então, assim, ó, aqui eu tenho os aspectos físicos, os aspectos gerais. Uma outra coisa também que vocês precisam lembrar, e aí vocês precisam resgatar um pouquinho do conhecimento de história de vocês, lá como professor de história, tá? É que quando a primeira região do Brasil a ser ocupada, a ser colonizada e retirados os recursos naturais ali, foi a região nordestina. Quando os indivíduos chegaram, quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a explorar aqui esse litoral, né? Esse litoral aqui, tirando no primeiro momento o pau-brasil e depois então usando essas terras que são extremamente férteis para a produção da cana-de-açúcar. Então, essa região nordestina, num primeiro momento, foi uma região rica de concentração de poder político, afinal de contas era onde estava o dinheiro do Brasil, onde as pessoas estavam chegando no Brasil inicialmente, tá? E essa região aqui, pessoal, é a região que a maioria dos brasileiros conhecem. Quando você fala assim, vou ao Nordeste, poucas pessoas, se você falar isso para alguém, poucas pessoas vão pensar que você está indo para o Agreste, tá? As pessoas vão pensar o quê? Naquelas praias paradisíacas, vento, água de coco, casquinha de siri, né? Vamos parar de falar de comida agora, né? Olha lá, pessoal. Essa região aqui não tem nada a ver com aquela seca que a gente está falando, né? Essa região aqui é quente e úmida, tem palmeiras, né? Tem coqueiro, enfim. E essa região aqui, ela era, tá? Composta por uma mata original chamada Mata Atlântica. Todo brasileiro conhece essa mata. Essa mata que ela praticamente é inexistente na região nordestina, justamente pela ocupação. Inicialmente pela exploração da cana-de-açúcar, né, que tinha que desmatar tudo para fazer o plantio da cana-de-açúcar, e depois da urbanização. As cidades foram crescendo e vocês sabem, se você pegar um mapa do Brasil, as principais cidades e as principais capitais do Brasil, elas se encontram no litoral. E no litoral você tem Mata Atlântica. Então, por isso que esse bioma, ele é extremamente devastado. Então, no Nordeste, em função do seu histórico de primeira ocupação, imagina, sendo explorado desde 1500. Né? Então, essa exploração toda, desde todo esse tempo, fez com que a Mata Atlântica praticamente inexistisse ali na região nordestina. Quando você vai entrando para o interior, você encontra essa região aqui do Agreste e depois da região do Sertão. Tá? Então, olha aqui, nós temos aqui a Zona da Mata, que é a região que é chamada da Mata Atlântica, tá? Então, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Essa sequência. Agora nós vamos falar das especificidades do estado do Alagoas. Então aqui, de novo, com os meus desenhos lindos, eu sugiro a você que está em casa, tá? Pegar lá, dá um Google, abre um mapa, assim, mapa do Alagoas. Daí você fica mais contente, né, do que ver aqui o mapa da professora Carla aqui. Mas vamos lá, turma. Essa região aqui, litorânea, tá? Ela é chamada de planície litorânea. Bom, planície litorânea, ela tem como característica ser um terreno sedimentar. Então, anota lá, tá? Nós temos aqui um terreno sedimentar. Sedimentar por quê? Veja, nós temos dois processos que acontecem no relevo ali,
que é o processo de erosão e o processo de sedimentação. Então, o processo de erosão é aquele processo de desgaste. Você pega uma superfície e vai desgastando, né? Então, você tem lá chuva, desgasta, o rio passando, desgasta, vento, desgasta. Tudo isso está fazendo esse desgaste. Esse desgaste, na geografia, a gente chama de erosão. Só que quando você desgasta, tem que ir para algum lugar esse sedimento, né? Então, esse sedimento ele é levado por uma outra área, formando áreas sedimentares, ou seja, áreas de deposição, de depósito daquilo que foi erodido em algum outro lugar e levado para outro lugar onde ele sedimenta, onde ele se assenta. Bom, como por uma lógica, que você sabe isso também desde lá da terceira série, né? O que acontece, pessoal? Os rios, eles percorrem aqui no interior do estado e quando eles desagam no oceano, de uma forma geral, tá? Eles desagam no oceano. E assim, imagina, o rio tá passando por aqui, ó. O rio tá passando e ele tá fazendo erosão do terreno por onde ele tá passando. E ele vai carregando sedimento, ele vai carregando sedimento. Quando ele chega aqui nesse litoral, ele deposita o sedimento. Tá? E aí, então, por isso a área é sedimentar. E aí, pessoal, sabe aquela areia branquinha, gostosa, que você deita lá e fica olhando o mar, fazendo filosofia? Tá? Aquilo lá é chamado de restinga. Aquela areia, ela é restinga. Por isso que às vezes tem praias, por exemplo, com areia mais branquinha, outra com areia mais amarela, já vi areia até preta, tá? A mais grossa, mais fina. Isso é porque as características do terreno por onde passaram-se os rios, enfim, e também ali a geografia local, que erodiu a característica do material que foi elevado e sedimentado ali, que vai dar a característica da praia. Tá? Dessa restinga. Essa restinga, então, é o que a gente chama ali da bacia, da planície litorânea. Pessoal, esse acúmulo, então, ele é o acúmulo fluvial e o acúmulo pluvial. Ou seja, a chuva bateu ali, né? Pegou ali as rochas, desgastou, erodiu e sedimentou. Por ser uma planície, tá? A característica dela é justamente que ela sofre mais sedimentação do que erosão. Isso classifica uma planície. E essa planície, então, ela não passa, tá? Essa região aqui, ela não passa dos 100 metros de altitude em relação ao mar, tá? Qual mar? Do Oceano Atlântico. Tá? Existe diferença entre oceanos, né? Então, aqui a gente considera o nível do Oceano Atlântico aqui, então ela não passa desses 100 metros, ou seja, é uma área bastante baixa, são terrenos baixos, que caracteriza, inclusive, o estado do Alagoas, tá? Terrenos baixos. Bom, pessoal, uma outra característica. Esse litoral, ele tem 220 quilômetros, o litoral de norte a sul, ali do estado do Alagoas. Ele começa aqui na parte de Maragogi, ao norte, e termina na foz do Rio São Francisco. Só para te situar no espaço, pessoal, aqui você já sabe, né? A leste nós temos o Oceano Atlântico, aqui eu tenho o estado do Sergipe, tá? Aqui eu tenho Pernambuco, aqui eu tenho Bahia, ok? Então, para vocês entenderem como que o estado está limitado aí, né? Está delimitado. Bom, então são 220 quilômetros de litoral. A parte mais densamente povoada, enfim, ela começa aqui na capital, que chama-se Maceió, tá? E vai até a Foz do São Francisco. Essa região ela tem mais infraestrutura, tá? Se você for pensar em infraestrutura, é essa região aí. Bom, nessa região também, que pode aparecer na sua prova, ela tem os tabuleiros areníticos. Areníticos. É bem interessante, pessoal. Nesses tabuleiros, você encontra uma formação mais alta, tá? Uma formação mais alta ali nas praias. E ela tem características, ela tem cores diferentes, tá? Na sua formação, nos seus horizontes,
por causa da sedimentação, do que sedimentou. Então, por exemplo, às vezes, se você um dia for lá, né, visitar aquela região, você vai ver que vai ter áreas de terra, de areia de cor verde, lilás, tá? Por causa do tipo de sedimento que foi depositado ali. Arenítico, então, né, tipo de formação arenítica, ela se desmancha, ela não é, na questão de dureza de rocha, ela é bastante flexível, tá? Se a gente for pensar em areia, arenítico é bastante claro. Por quê, pessoal? Porque essa formação, ela é recente. É bem interessante na geografia, né? O que é recente, o que é antigo. Mas nós temos eras geológicas. A gente não vai estudar era geológica agora, mas nós temos eras geológicas. E a era que nós vivemos atualmente é uma era chamada Cenozoica. E aí a Cenozoica ela está subdividida, né, em terciário e quaternário. Então, essa formação aqui, dos tabuleiros areníticos, ele é do Cenozoico do período quaternário, ou seja, ele é super recente, porque a gente está falando de sedimentação. O que tem que ser mais antigo? Mais antigo tem que ser a erosão. A sedimentação ela vem depois, tá? Então, pensou em litoral alagoano, tá? Pensa numa formação plana, arenítica, de formação recente. No máximo, tá? Ali 100 metros de altitude. Mas não mais do que isso, tá? Acontece que conforme a gente for subindo, né, entrando para o interior, a gente começa a encontrar algumas modificações de relevo, tá? Então, olha lá, nós temos aqui o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, nós falamos aqui, ó. Tá? E ela é bem interessante porque no Planalto da Borborema é uma área mais alta e é uma área verde, né? É uma área que, inclusive, é bem mais fresca. Você pode até comer um fundi ali, se você quiser, dependendo da época do ano, verdade, tá? E vou resgatar um negócio, um momento da história para vocês associarem aí. Lá na história, quando vocês estão estudando ali pro edital, o professor de história falou do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi um reduto para negros fugidos se esconderem. E aonde que você se esconderia? Né? Qual que é o lugar mais óbvio para se esconder? No meio do mato, né? Tô falando de Nordeste, eu vou me esconder no sertão? Não, eu vou me esconder no meio do mato. Então, eles se esconderam justamente ali no Planalto da Borborema, na região, né? No Planalto da Borborema. Ali eles fizeram o Quilombo dos Palmares. Então, assim, só para vocês associarem, né? O Quilombo dos Palmares está na região do Planalto da Borborema, é uma região alta, tem árvores, né? Mais fácil se esconder e você já vai lembrar da paisagem. Tá? Para quem não conhece a região, você vai ter que fazer uma associação aí para lembrar dessa paisagem. Bom, uma coisa interessante também é que o estado do Alagoas, ele tem muitas depressões. Tá? É uma característica do terreno alagoano. Veja, eu falei aqui em planície, tá? Falei aqui, escrevi aqui Planalto, tá? Só para vocês saberem a diferença, então, da planície, já comentei que é a sedimentação, o Planalto é a erosão. Acontece que em regiões, tá? Aonde você tem Planalto, segundo a classificação de um geógrafo chamado Jurandir Ross, já vamos falar um pouquinho mais sobre ele, mas já vou deixar aqui no quadro, tá? O Jurandir Ross, ele disse o seguinte, ele aperfeiçoou a classificação do terreno brasileiro. E nessa classificação, então, do Jurandir Ross, ele divide o terreno brasileiro em planalto, planície e depressão. Tá? Sendo que no Brasil nós temos 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Tá? Essa depressão esse é o termo que é novidade que o Jurandir Ross trouxe. Tá? Aqui no Planalto você tem mais erosão. Na planície você tem mais sedimentação. E na depressão você também tem mais erosão. A depressão sempre está vinculada a uma área planáltica.
tá? Uma área mais baixa, mas é uma área de erosão associada ao Planalto, está ao lado do Planalto. Então, veja só, quando eu coloquei aqui, tanto no Agreste quanto no Sertão Alagoano, eu coloquei a palavra Planalto, pense que ao redor desse Planalto está cheio de depressões. Duas depressões são as mais importantes aqui do estado do Alagoas e que você precisa lembrar para sua prova, que está na classificação do professor Jurandir Ross. Professor, porque na faculdade de Geografia, sempre os nossos professores se referem a professor Jurandir Ross, porque ele é uma celebridade e foi o último, o mais recente, a classificar o terreno brasileiro, e ele escreve os livros, ele dá aula, então ele está sempre no convívio do aluno de Geografia. Então, olha lá, pessoal. O Jurandir Ross, ele disse que ali no estado do Alagoas, você tem a depressão sertaneja, tá? Você tem a depressão sertaneja e você tem a depressão, e essa é fácil de lembrar, né? A depressão de São Francisco. Já sabe que o rio tá lá, né? A depressão do São Francisco. Carla, aonde está o São Francisco? Bom, não falei que aqui está a foz dele, ou seja, ele está desaguando no mar ali. O rio São Francisco, tá? Vem aqui ao sul, ele percorre aqui ao sul do estado do Alagoas. Nasce lá no estado de Minas Gerais e ele vem adentrando para o sertão nordestino. E ele passa, então, aqui no Sergipe. Veja só uma coisa, pessoal. Nós também temos os outros rios, tá? Tem vários rios aqui, aqueles temporários que eu falei para vocês, que percorrem o estado do Alagoas e eles são afluentes do rio São Francisco. A maioria dos rios do estado do Alagoas, eles nascem no Planalto da Borborema, tá? Nessa região mais ao norte aqui. Nascem no Planalto da Borborema e eles vão indo em direção ao rio São Francisco, que é o rio principal. Então, qual é a bacia hidrográfica que você tem aqui? A bacia hidrográfica do São Francisco, certo? Então, bacia hidrográfica do São Francisco. Carla, o que é uma bacia hidrográfica? O que é uma bacia hidrográfica? São os afluentes de um rio principal. Tá? Então, é o rio principal e os seus afluentes. Isso caracteriza, então, uma bacia hidrográfica. Então, os rios do estado do Alagoas percorrem o território alagoano e desaguam no rio São Francisco, esse que, por sua vez, percorre aqui, tá? E deságua no Oceano Atlântico. Tá? Então, esse é o caminho desses rios aí do estado do Alagoas. E eu gostaria de fazer um parênteses, terei aqui que apagar os meus super desenhos, tá? Pra gente continuar aqui as nossas anotações. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês as características gerais, sertão, agreste, né? E a zona da mata, enfim, mas existem micro-regiões também dentro dessas mesorregiões que compõem o estado do Alagoas, tá? Então, olha lá, existe uma micro-região chamada micro-região do sertão, que tem cânions, tá? Você tem áreas abruptas de queda, você tem serras nessa micro-região do sertão, tá? Inclusive aqui, ó, tem uma hidrelétrica. Nessa região aqui você tem uma região de quedas de água, que você tem uma hidrelétrica aqui justamente por essa característica da micro-região. E você tem a micro-região do São Francisco, do rio São Francisco, que ele é mais ondulado. Né? Engraçado porque a gente está falando de um estado que tem como característica o seu terreno plano, de uma forma geral. E essa região, a micro-região do São Francisco, ele é mais ondulado. E o embasamento desse solo, tá? É o embasamento cristalino. Já explico, tá? Embasamento
cristalino. Nesse tipo de terreno, eu tenho aí, pessoal, eu consigo encontrar gneiss, tá? São minérios ali, tá? Granito. Todas essas formações minerais, elas se encontram nessa região aqui, tá? Eu encontro xisto, tudo aqui. O que é isso, pessoal? Nessa região, eu tenho, quando eu falo em cristalino, pensa sempre assim, caiu lá numa prova, escudos cristalinos, eu quero que você faça uma associação direta. É antigo, tá? Normalmente do período pré-cambriano, então ele é muito desgastado, ele é muito erodido. E nessas regiões eu consigo encontrar, então, riquezas minerais. Tá? Então, falei em escudos cristalinos ou embasamento cristalino, eu estou me referindo a áreas que têm recursos minerais. Veja, não é a característica predominante do terreno alagoano. Por quê? Porque da onde vem a riqueza, por exemplo, dos recursos naturais da região do estado do Alagoas? Eu tenho ali retirada de xisto, eu tenho, retirada de gás natural, retirada de petróleo. E esse tipo de riqueza se encontra em terrenos sedimentares, que é a característica mais geral do estado do Alagoas. Mas você precisa saber que existem porções desse estado que é composto, então, por terrenos mais antigos, que na geografia é chamado de escudo cristalino, de terrenos cristalinos ou embasamento cristalino. São termos que podem aparecer na sua prova e que significam a mesma coisa. Ok? Bom, a área, tem uma área bastante alta nessa região chamada Serra da Onça. Serra da Onça. Fica numa cidade chamada Mato Grande. E tem 1.016 metros. Bom, por que essa atenção? Porque eu tenho aqui, pessoal, mais ou menos 800 metros, tá? No Planalto da Borborema, o máximo que chega, tá? A média aí é uns 500, 600 metros de altitude. Eu tenho aqui o litoral 100 metros, um pouco mais para o interior 200 metros. Então, é um terreno baixo, mas tem alguns pontos que são um pouco mais altos aí no território alagoano. Bom, vamos dar continuidade agora aqui, pessoal, só para vocês terem aí anotado. Deixa eu ver para cá. Para vocês terem anotado as questões climáticas. Bom, vocês já sabem então que eu comentei sobre o Nordeste e isso vale então para a região do estado do Alagoas. Quais são os climas que eu tenho aí, pessoal? Que tipo de clima eu encontro no estado do Alagoas? Veja só. Só eu tenho que fazer um parênteses. Você sabe qual que é a diferença entre clima e tempo? Veja, quando eu falo em clima, eu falo de características de tempo atmosférico que predomina há muito tempo, que não muda. Então, por exemplo, semiárido, subtropical, tropical, equatorial, isso é clima. Quando eu falo em tempo, eu falo do momento. Então, por exemplo, assim, o clima está quente. Perdão, o tempo está quente, o tempo está frio, está nublado, está chuvoso. Isso é tempo, tanto é que a mocinha lá do jornal, ela é a moça do tempo, ela não é a moça do clima, porque senão ela vai falar todo dia a mesma coisa, né? Ó, qual que é o clima da região sul do Brasil? Bom, o clima da região sul do Brasil é tropical, é subtropical, né? Qual é o predomínio do Brasil? Tropical, né? Moro num país tropical, esse é o predomínio do Brasil, certo? E quando eu falo de Alagoas, eu estou falando em dois tipos de clima. O tropical úmido e o semiárido. Essa é a base,
tá? Clima tropical úmido, que você obviamente já conseguiu, né, fazer o panorama, que ele está onde? Onde é que atua esse tipo de clima? Na parte da zona da mata, né, no litoral. Aonde está o semiárido? No agreste, no sertão. Ali eu encontro, então, o semiárido. Então, essas são as características climáticas. Bom, qual é a característica, só lembrando vocês aqui, então, do semiárido? Eu tenho chuvas concentradas nos meses de inverno. Tá? Mas eu tenho baixa pluviosidade. Eu tenho chuva, mas eu tenho baixa pluviosidade. Nessa região de clima semiárido, eu vou desenvolver um tipo de vegetação chamada caatinga, que é o tipo de vegetação que se adaptou a um clima semiárido, ou seja, a um clima que tem poucas chuvas, né? Muito quente, poucas chuvas, baixa pluviosidade. Então, esse tipo de vegetação é a adaptação dessa característica de chuvas, ok? Aqui, pessoal, eu tenho, nessa caatinga, então eu tenho plantas xerófitas, tá? Que são representadas pelos cactos, tá? Elas são caducifólias. Ai, Carla, o que é essa caducifólia que eu não tô entendendo nada? Caducifólia, pessoal, é quando uma árvore, uma planta, ela perde as suas folhas para resistir a um período de seca. Então, assim, choveu, aparecem as folhas. Ah, período de seca, caem as folhas, tá? Esse é um método que a planta encontrou para se manter viva. Então, ela vai se desgarrar das coisas que naquele momento não são interessantes. A opção, né, é aquele lance dos espinhos que eu falei para vocês no começo da aula. Então, se é uma planta com folhas, ela vai perder as suas folhas no período de secas e ter folhas no período das chuvas. Ou então, ela vai desenvolver espinhos, tá? Então, característica em função do clima. A vegetação está associada ao clima. Tá? Todas essas características aqui. Bom, e o tropical úmido? Tem algumas regiões que ele é um tropical seco ou semi-úmido, tá? Mas de uma forma geral, vamos colocar aí o tropical úmido. O que você pensa? Pensou em tropical, você pensa em calor, tá? Então, ele é quente. E o próprio nome, o legal da geografia é que muitas coisas, pessoal, o próprio nome já explica do que está se falando. Então, se eu falo de tropical úmido, eu sei que é quente e eu sei, obviamente, que ele é úmido, ou seja, ele tem alta pluviosidade ali, alta umidade, né? Você tem alta pluviosidade numa região tropical úmida. Da onde vem a umidade dessa região? Do Oceano Atlântico, tá? Essas massas, né, tanto a equatorial atlântica quanto a tropical atlântica, elas levam umidade para essa região, dando essas características de tropical úmido no litoral nordestino, no litoral alagoano. Bom, claro que essa região aqui que eu falei para vocês mais ao norte, inclusive, ela é chamada do tropical superúmido, né? Bem parecido, claro que não em tantas proporções, mas muito parecido com a pluviosidade da floresta amazônica, tá? Superúmido, né? Só a diferença é que na floresta amazônica eu tenho equatorial superúmido e aqui eu tô falando do tropical superúmido, certo? Bom, no estado do Alagoas, eu tenho 102 municípios. E uma coisa que chama a atenção, tá, no estado do Alagoas, é que a maioria dos municípios estão inseridos numa questão social de pobreza muito grande. Então, olha lá, eu tenho 102 municípios. Muitos deles, tá, possuem um IDH baixo. E alguns possuem um IDH médio. Explico, tá? O IDH foi uma forma encontrada para você determinar o nível de desenvolvimento de uma região, de qualidade de vida. Então, ele considera, né,
o nível de alfabetização, o PIB e a mortalidade infantil. Então, se você tem muita mortalidade infantil, um baixo PIB, muitas pessoas analfabetas, por exemplo, né, de baixa escolaridade, então eu vou diminuindo, né, vou perdendo pontos e vou dar, então, né, vou chegar até o número do IDH. O IDH, ele vai de 0 a 1. Quanto menor for esse número, tipo um IDH baixo, 0,430, tá? Quanto menor for esse número, piora o IDH, piora a qualidade de vida de uma região. Se eu tenho aqui um médio, 0,630, tá? Então, já tem um pouquinho, a mortalidade infantil é menor, as pessoas ganham mais, estudaram mais tempo, então melhora o IDH. Mas no estado de Alagoas, esse IDH, na maioria das vezes, ele é baixo. E isso vai repercutir em questões sociais importantes. Para vocês terem uma ideia, tá? A capital, né, Maceió, é uma das cidades mais violentas do mundo. É a 18ª cidade mais violenta do mundo. Está no estado de Alagoas, a capital do estado de Alagoas. E eles fizeram um ranking, uma universidade latino-americana fez um ranking das cidades mais violentas do Brasil. E a maioria dessas cidades estão no estado de Alagoas. Por que isso, pessoal? Isso acontece justamente porque eu tenho pessoas que ganham pouco, estudaram pouco, né? E aí aumenta o quê? O índice de violência. E essa violência, essa baixa renda, essa pouca expectativa de ganhar dinheiro está relacionada a um aspecto histórico bem interessante, tá? Por quê? Olha só, historicamente, entre os anos 1960 e 1970, o Brasil passou por um processo chamado processo de industrialização. Ela é uma industrialização bastante recente, né? Bem depois do que aconteceu no mundo, né? O mundo vai acontecer essa industrialização ali no século XVIII e o Brasil só no século XX, então é uma industrialização tardia. E essa industrialização vai levar à urbanização. E essa urbanização vai começar a atrair pessoas das regiões mais pobres, desse polígono das secas, por exemplo, do Nordeste, vai começar a atrair porque ali vai ter empregos. Então, assim, o que aconteceu? Muitos homens nordestinos, muitos homens do estado do Alagoas, se deslocaram da região Nordeste e foram procurar emprego na região Sudeste, que é onde estavam as indústrias, onde está a urbanização acontecendo. E eles deixaram para trás as suas esposas com os filhos, tá? Então, qual que foi o panorama? Ficaram viúvas, mulheres e crianças. E essa demografia, essa questão populacional, vai resultar no que? Essas crianças, elas tinham que trabalhar também para complementar a renda da família. Então, a mãe cuidava lá dos filhos e as crianças começaram a trabalhar. Se elas tiveram que trabalhar, elas não estudaram. Pessoas que estudam pouco, ganham pouco. Isso é estatístico, isso é comprovado. Quanto maior é o seu nível de instrução, isso vai repercutir na sua renda. Então, se você está num lugar onde as pessoas estudam pouco, a mão de obra é barata, logo ela vai ganhar sempre muito pouco e ela não vai enriquecer. E a região não enriquece. Né? Então, esse dado histórico, né, vai levar, então, a uma baixa escolaridade. Essa baixa escolaridade, também baseado em estudos, leva ao que a gente chama de violência em função da baixa renda. Então, isso explica esses dados alarmantes quando você vai estudar Alagoas. Tipo assim, nossa, quantas cidades com um número muito alto de homicídios, né? A raiz de tudo isso está nas questões históricas do local. Bom, a economia, pessoal. Vamos lá. A economia do estado de Alagoas, e quando você vai estudar, por exemplo, você vai pegar os livros, vai começar a estudar o estado de Alagoas e tudo mais, me parece um contrassenso, muitas vezes, porque se diz assim, é uma economia altamente desenvolvida. Tá, mas como que isso se reflete em bem-estar social? Então, não se reflete,
em bem-estar social. Então, é a primeira coisa que você tem que pensar. Tem até uma economia dinâmica relacionada, por exemplo, à extração do petróleo, tá? Extração do gás natural. Então, isso traz muito dinheiro, né? São coisas que valem muito no mercado. Só lembrando vocês, tá? Petróleo e gás natural sempre se encontram em bacias sedimentares. Falou em bacia sedimentar, tá? Ou falou em petróleo, gás natural, pensa em questão de relevo, pensa em bacias sedimentares, ok? Bom, então isso deveria trazer muito dinheiro, enfim, bem-estar social, mas isso não resulta em bem-estar social. Outra coisa relacionada à economia alagoana aqui, que eu tenho aqui o quê? O turismo. O turismo em função daquelas belas praias que nós falamos há pouco. E eu tenho uma atividade relacionada à pecuária, tá? Ovinos, equinos, tá? E tenho também uma agricultura associada ao cultivo do fumo. Só que qual que é o problema desse cultivo do fumo? Vou parar nele aqui, porque tem um dado interessante, foi até questão de prova já. Existe na indústria uma etapa do processo de industrialização que a gente fala da etapa do beneficiamento. Então, assim, o que é essa fase do beneficiamento? É quando você pega um produto e você transforma esse produto em alguma coisa que vai aumentar o seu valor. Então, um exemplo. Eu tenho milho. O que é mais caro? O que vai me dar mais lucro? Eu vender o milho, lá o milho, né, sem processamento nenhum, ou o óleo de milho? O óleo de milho, obviamente, né? Então, a produção, a transformação do milho em óleo chama-se beneficiamento, tá? Porque eu agrego valor ao meu produto. Então, eu ganho, assim, às vezes, 90% eu agrego do valor num produto original ao seu beneficiamento. Qual que é o problema aqui? Esse fumo produzido no estado do Alagoas, ele não passa pelo processo de beneficiamento. Então, assim, o Estado ganharia muito mais dinheiro se ele incentivasse aquela população que produz o fumo a fazer o processo de beneficiamento. Só que daí, para isso acontecer, precisa de toda uma política pública voltada para isso, né? Precisa de investimento, e aí muitas vezes esses investimentos não são atraídos, porque para você pensa no seu dinheiro, né? Se você fosse investir, no que você investiria, né? E em qual região você investiria? Tem que ter alguma coisa que vai te chamar atenção, tem que ter segurança para o seu dinheiro, né? Então, assim, é uma associação entre políticas de Estado, né, mais a política econômica do local que vai fazer com que as pessoas comecem a investir ali. E não é o caso, tá? Eles também têm milho, feijão, tá? São outros tipos de cultura produzidos aqui. Pergunto, pessoal, no cenário internacional, para o seu almoço pode ter um alto valor, mas pergunto, qual é o valor que vai trazer para realmente melhorar, tá, a vida econômica, né, a saúde econômica do estado do Alagoas? Então, eu tenho aqui coisas que poderiam trazer, né, riqueza. Tem uma agricultura até bastante diversificada, como a gente fala na geografia, tem várias outras coisas que eles produzem ali, que são as frutas também, que eu falei da laranja, enfim, frutas cítricas que são produzidas ali ao redor do Rio São Francisco. É diversificada, mas eles têm baixo valor quando a gente pensa em mercado internacional, né? Então, ele é importante para a região, mas em termos globais não tem tanto significado, né? O milho. O milho tá lá, tem alto valor comercial. Sim, mas quanto de milho eles produzem? Quanto esse milho representa dentro do PIB do estado? Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente vai fazer a associação da economia alagoana. Bom, dentro dessa lista que eu falei para vocês, tá? Já caiu em prova, então eu vou passar aqui.
O primeiro produto da agricultura mais produzido no estado de Alagoas é a cana-de-açúcar, histórica, né? Que falamos sobre ela. Então, pensa o seguinte, pessoal. Dentro da história do Brasil, nós temos vários ciclos econômicos, né? Então, nós temos lá o ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, do café, tá? Que daí as questões da história regional, né? Que tem ali específico. Mas a cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar, ele perdeu importância, mas ele nunca acabou. Então, a região nordestina, ela continua produzindo cana-de-açúcar. E é uma coisa interessante, porque a cana-de-açúcar, essa sim passa por beneficiamento. Pensa lá, pessoal. Falou em cana-de-açúcar, brasileiro. Vai pensar o quê? Lá na nossa caipirinha, que é feita de cachaça. Cachaça é um beneficiamento. Certo? Existe um programa energético no Brasil chamado Proálcool, né? A produção do etanol, que lá movimenta os carros. Então, eu tenho produção de etanol. Então, veja só, é importante. Aqui eu estou falando de coisas, de um produto que tem beneficiamento e que é importante. Esse é o principal produto produzido na agricultura do estado de Alagoas. Depois, eu tenho, tá, na sua economia, esses derivados do açúcar, que eu acabei de citar aqui, que está relacionado a essa agricultura, tá? É o beneficiamento que eu acabei de falar para vocês. E, por fim, o fumo não manufaturado, ou né, que passou pelo beneficiamento. Veja só, isso aqui, esses 3 elementos caíram em prova, tá? Então, para você já saber, cana-de-açúcar, os seus derivados e o fumo. Pensou em Alagoas, pensa nesses 3 elementos aí que já apareceram nas provas. Eu vou passar agora não é sequencial, tá? Só citando para vocês algumas coisas que caíram nas provas, para vocês irem pensando na hora de resolver as questões, que estará aí junto com o material aí para você baixar e resolver. E eu vou resolver em sala também, né? Quando eu falo sobre tabuleiros costeiros, lembra do mapa? Tabuleiros costeiros. Tá? Caiu lá numa questão. Os tabuleiros costeiros do estado de Alagoas está inserido em que tipo de terreno? Qual é o terreno, pessoal? Qual é a predominância do terreno do estado de Alagoas? Em bacias sedimentares. Tá? É arenítico, é sedimentar. Tá? Foi questão de prova. Veja, é fácil. Né? Assistiu a aula, estudou com carinho, vai acertar. Nós temos aí, pessoal, lembra que eu falei para vocês do quilombo de Palmares? Essa região, esse quilombo de Palmares está próximo a uma cidade chamada União dos Palmares. Tá? Esse quilombo, tá? Ele fica numa serra chamada Serra do Bexiga. Do Barriga? Deixa eu olhar aqui. Da Barriga. Isso mesmo, tá? Serra da Barriga. Fica a 9 quilômetros mais ou menos, tá? Dessa cidade, da cidade de União dos Palmares. Veja lá, pessoal. Aí vem a questão. Essa cidade eles colocaram lá no enunciado, né? Que o quilombo dos Palmares, situado a 9 quilômetros da cidade de União dos Palmares, se desenvolveu um quilombo numa serra chamada Serra da Barriga. E aí a questão pergunta, quais são as características de relevo dessa região? Aí, aluno, você precisa lembrar, aqui da minha aula. Bom, eu estou falando de uma região que fica no Planalto da Borborema. Planalto da Borborema. Esse Planalto da Borborema, chamado Planalto Meridional da Borborema, ele está numa região de escudos cristalinos. Se eu falo em escudos cristalinos, eu estou me referindo a um terreno muito antigo, muito erodido. Mas veja, o quilombo ele ficava numa região mais alta.
Sim, ela é mais alta se comparar com o terreno, né, do estado do Alagoas. Mas ele é muito antigo, então por esse motivo ele não é tão alto, tá? Se comparado, por exemplo, aos Andes, né, aos Alpes, que são dobramentos modernos, tá? Porque esses são mais recentes. Esse aqui é uma região mais ondulada, mais alta, mas por ser antigo já foi muito devastado ali, muito desgastado, erodido, por isso ele é considerado baixo na geografia. Baixo, 800 metros, você pode não achar baixo, mas é o que é considerado para a geografia, 800 metros é baixo, certo? Bom, nessa região eu tenho um clima quente e úmido característico, tá, da região tropical, úmida, dessa região. Veja só, aqui eu coloquei para vocês uma questão da prova. Né? Então você olhou a tua questão, vai fazendo associações. Vai fazendo associações do clima, do relevo, da vegetação. E aí, as provas, elas gostam de misturar informações históricas quando fala sobre essa região aqui. Da Serra da Barriga, União dos Palmares, Quilombo, tá? Então, você vai ter que saber essas duas coisas aí. E eles gostam também de resgatar alguns programas de governo e questões, de novo, novamente, tá? Históricas para responder questões de geografia. Então, olha lá, uma outra questão que apareceu nas provas referentes ao estado do Alagoas. Lembra lá? No período colonial do Brasil, período colonial, ou seja, antes da família real vir para o Brasil, tá? A família real chegou em 1808, o Brasil foi descoberto em 1500, então nessa fase dos 1500 a 1808 a gente chama de período colonial. Nesse período colonial, o estado do Alagoas pertencia a uma capitania hereditária. Lembra que o governo separou o Brasil em capitanias hereditárias? E a capitania hereditária que o estado do Alagoas pertencia era a capitania do Pernambuco. Capitania hereditária Pernambuco. Ok? Bom, você já sabe que a história ali está relacionada, né, a atividades de extração. Então, quando eu penso em economia, período colonial, estado do Alagoas, se cair lá na sua prova, estado do Alagoas, economia, você tem que pensar assim, extrativismo, tá? É essa palavra que tem que vir à sua cabeça, né? E que eles pediram lá na questão. Então, período colonial, capitania hereditária. Eu vou falando, vou escrevendo, de vez em quando sai um O no lugar do A, tá? Me desculpem. Olha lá. Capitania hereditária Pernambuco, você vai ligar às atividades econômicas ligadas ao extrativismo. Qual o extrativismo? Pelo amor de Deus, tá? De novo, pau-brasil, cana-de-açúcar. Pau-brasil, cana-de-açúcar, não esqueça, tá? Esse extrativismo. E aí, pessoal, depois quando eles encontraram ouro nas Minas Gerais, a atenção do governo brasileiro, ele desconcentrou, ele saiu. Ele saiu da região Nordeste, que antes era a principal base econômica daqui da colônia, né, da colônia de Portugal. Então, saiu dali e voltou para a região Sudeste. Então, tudo, né? Lógico, né? Ouro, vou concentrar no ouro. Aí eles mudaram a capital, que estava no Nordeste, que era Salvador, né? Mudaram para o Rio de Janeiro. Já começa aí. Se você muda a capital, você está mudando tudo. Você está mudando todos os investimentos econômicos para a região Sudeste, todo o poder político para a região Sudeste. E quando eu estou falando em poder político, eu estou falando de decisões. Se está concentrado na região Sudeste, por motivos óbvios, né, os políticos vão favorecer a região Sudeste. E daí, assim, ficou a região Nordeste como o filho esquecido. Né? Aquele trauma, assim, porque antes eu recebia todas as atenções, todo o dinheiro, estou humanizando, tá? Toda a atenção, todo o dinheiro, todos os olhares estavam para mim. E daí chegou o novo irmãozinho, né? Mais rico, mais bonitinho, mais fofinho, e daí foi tudo para o outro. Né? Então ficou, né? A região nordestina ela ficou meio que abandonada. E aí, então, já no século XX, né, o Brasil teve um presidente chamado Juscelino Kubitschek,
E ele, associado a um grande economista chamado Celso Furtado, eles desenvolveram um projeto para tirar, né, essa região nordestina, né, das mazelas resultantes da sua história, tá? Da história do Brasil. Então, olha lá, Juscelino Kubitschek, vou colocar aqui no quadro como JK, mais Celso Furtado, um economista importantíssimo, tá? Eles vão criar um projeto chamado SUDENE, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Bom, o que eles queriam com isso, pessoal? Isso foi ali nos anos 1959, 1960, tá? Nos anos do governo JK. Olha, vamos fazer projetos para que seja incentivado, para que a região nordestina receba investimentos. Esse projeto, ele pode até parecer assim, poxa, legal, né? Fizeram isso, legal. Qual que é o grande problema que nós começamos a nossa aula hoje? Que intenções de resolver o problema, que pode ser boas intenções para resolver o problema do Nordeste, são desviadas para interesses pessoais, para interesses políticos. E a SUDENE, ela ficou assim, mal falada, inclusive. Né? É por causa do programa da SUDENE que virou ali, né, a indústria da fome, a indústria da seca. E ela tem as suas várias fases, né? Que ela tem a fase daí que o regime militar, no período do regime militar, vai reinvestir. Aí ela vai desaparecer, o Fernando Henrique Cardoso vai retomar, tá, as questões da SUDENE. E quem vai, e depois vai desaparecer novamente, e quem vai tomar de novo à frente a iniciativa para que a SUDENE recebesse verbas, foi uma lei que eles implantaram em 2007, ou seja, no governo Lula. Tá? Então, a SUDENE, na verdade, ela, deixa eu ver que eu anotei aqui, tá? A lei complementar, ela foi retomada, tá? Só para vocês saberem que ela teve períodos de auge, depois esquecimento, saiu de cena, voltou de cena, importante vocês saberem isso. A Lei Complementar 125 de 2007, tá? Que vai, então, retomar a SUDENE. Até anotei aqui, coloquei entre parênteses, qual é o objetivo da SUDENE, lá na lei. Promover o desenvolvimento includente e sustentável da sua área de atuação e integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional. Esse é o objetivo, ou seja, resumindo, tá? Colocar o Nordeste no cenário econômico, né? Baseado nas suas características regionais. Então, seria isso. Então, quais são as potencialidades da região Nordeste? As potencialidades é o plantio da cana-de-açúcar, tá? Um exemplo. Então, vamos extrair, vamos aí melhorar essa potencialidade, vamos ativar essa potencialidade. Então, vamos produzir o etanol, por exemplo. Vamos beneficiar lá na região nordestina mesmo, não vamos levar para a região sudeste para fazer esse beneficiamento, tá? Quem é beneficiado pela SUDENE? Os 9 estados do Nordeste, tá? Mais o Vale do Jequitinhonha, né? O norte de Minas Gerais, para explicar para vocês se situarem. O norte de Minas Gerais, que é considerado pelas suas características econômicas, sociais, integrante da região Nordeste e não da região Sudeste. Então, o estado de Minas Gerais faz parte do estado da região Sudeste, mas o norte dele não, por causa das suas características econômicas bastante pobres, tá? Uma outra coisa que foi desenvolvido pela SUDENE, e aí também foi questão de prova, tá? Foi salgema. Tá? O que é esse sal? É o sal de cozinha, né? Então, a exploração, veja, de novo, extrativismo, né? A exploração deste sal, né, foi uma atividade que foi retomada, que foi investida por meio desse programa chamado SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, né, que iniciou nos anos 60, teve avanços e retrocessos ao longo desse período, e até 2007, então, que ele recebeu mais investimentos no governo Lula, e daí a grande produção deles foi a extração do sal. Tá? Essa foi o que eles conseguiram tirar aí. Esse sal, ele está situado em uma zona de baixa profundidade do mar, né? Tirado do mar esse sal. Profundidade,
tá? E, claro, ela está numa região de bacia sedimentar também. Beleza? Tranquilo? Certo? Bom, olha esse quadro. Aí vamos supor que caia lá uma questão sobre indústria. Aí você vai pensar assim, o que pode ser industrializado aqui? Né? Então eu posso industrializar o sal, né? Posso passar lá, né? Posso empacotá-lo bonitinho, colocar lá estado do Alagoas, produzido no Alagoas, por exemplo, né? Eu posso colocar ali o álcool, é uma indústria, o processamento, né? Dessa cana de açúcar transformada em etanol, isso também faz parte da indústria. Então, se cair alguma coisa sobre indústrias, né? Ali na região, você vai fazer essa associação das suas potencialidades econômicas e não se esqueça, petróleo e gás natural, tá? Qual que é a grande empresa no Brasil que tem a concessão, né, para fazer refino, né, transporte desse petróleo, desse gás natural? A famosa Petrobras. Então, veja só, se na economia do estado de Alagoas eu tenho petróleo, eu tenho gás natural, eu tenho atuação da Petrobras ali no estado, tá? E vocês sabem sempre que gás natural e petróleo são extraídos de áreas de bacias sedimentares. Tá? Então, só retomando, associando o conteúdo para ficar mais fácil lá na sua prova. Porque a pior coisa que existe é você fazer uma prova na decoreba. Né? Porque aí você está nervoso, aí você já não lembra mais o que estava escrito no seu caderno, o que estava lá no seu material, e isso complica. Então, assim, a melhor forma para você associar e aprender isso aqui, tá, é lembrar das suas características físicas e associá-las às suas características econômicas. Né? Então, nós falamos aqui sobre seca, nós falamos aqui sobre projeto de irrigação, nós falamos o tipo de terreno, nós falamos aqui sobre as potencialidades tanto na agricultura quanto na pecuária, nós falamos aqui de projetos públicos de governo, né, para a redução dessas desigualdades regionais por meio da SUDENE. E agora, então, nós vamos chegar numa outra etapa, que nós vamos falar sobre essas mesorregiões. São 3 mesorregiões, que estava lá naquele meu mapa inicial, né? Agora a gente vai falar sobre, nós vamos conversar sobre eles mais especificamente. Mas eu acho que agora você já tem um panorama do que é esse estado do Alagoas, né? Como ele está subdividido e quais são as suas características específicas dentro, obviamente, de um contexto da região nordestina. Então, vamos lá. Vamos falar de sertão. Mesorregião do sertão alagoano. Mesorregião do sertão alagoano. Turma, primeira coisa, cidades. Quais são as principais cidades desse sertão alagoano? Então, eu tenho aqui Santana do Ipanema. Vai acompanhando aí, né? Lembra daquele mapa que eu falei para você abrir? Então, vai lá. Santana do Ipanema, localiza lá o sertão nordestino, aqui o sertão alagoano, a cidade de Batalha, Mata Grande e essa última cidade é bem interessante, que é Delmiro Gouveia, que nessa cidade foi construída a primeira usina hidrelétrica do Brasil. Ela foi feita em 1913, né? Então, Delmiro Gouveia, lá ele queria otimizar a sua produção ali, né? E ele precisava dessa usina hidrelétrica. E hoje, essa região está sendo discutido em transformá-la num patrimônio histórico, né? Como foi a primeira usina hidrelétrica, eles querem transformar num patrimônio histórico. E está passando, a usina hidrelétrica aqui, ela está passando por um processo de reformas. Então, assim, eles querem reativá-la, porque imagina, né? 1913, né?
Qual que é a sua capacidade de produção de energia? Então, eles querem melhorar e também transformar aquele potencial turístico, já que o estado do Alagoas vive também da sua potencialidade turística. Veja lá, sertão. Falei em sertão, qual é a característica climática de vegetação? De semiárido. Já não vou repetir, você já sabe as características do semiárido, lembra lá, né? As chuvas escassas e tudo mais. Essa região tem uma densidade demográfica baixa. Olha lá. De novo, aluno, é fácil você associar. Se eu tenho uma região seca, poucas chuvas, eu não consigo ter grande agricultura. Não dá. Você já acha que vai ter muita gente morando por ali? Não. Então é fácil você fazer a associação, né? Tem uma região semiárida, eu tenho uma região com baixa população. Poucas pessoas morando ali. Então, densidade demográfica baixa. O que é uma densidade demográfica? É pessoas vivendo por quilômetro quadrado. Tá? Então, tem poucas pessoas vivendo ali. A sua ocupação foi feita por migração portuguesa, histórica então, né? Migração portuguesa, a ocupação original, né? Eu tenho aqui, na atividade pecuária dessa região, caprinos e ovinos. E é uma coisa muito interessante, que a gente aqui do Sul, o nosso café da manhã ele é leve até, né? A gente come um pão com café com leite, é mais ou menos isso, né? Aí quando você vai para o Nordeste, aí você encontra uma característica bem diferente, né? Aquela comida forte, pesada, eles comem coisas, né, com bastante farinha, muita coisa de manhã, né? E comem carne de manhã, o que para nós é estranho, a gente pensar uma carne pra gente é um presuntinho, né? Uma coisa desse tipo. E eles não, mas por quê? Porque a vida no sertão é uma vida muito difícil. Então eles não têm muito carboidrato para comer. O que eles criam ali é muita proteína, né? Caprinos e ovinos. Então você come lá carne de bode de manhã, certo? Faz parte, veja, que explica toda a questão, né, econômica, explica a questão cultural. Né? O seu patrimônio cultural está relacionado a essa questão econômica. E claro, gente, se eu tenho uma região semiárida, eu tenho uma umidade relativa do ar baixa. Né? Sim, óbvio, né? Se eu tenho poucas chuvas, o ar não tem muita umidade. Né? Então é um ar bastante seco. Né? Traduzido de uma forma bastante simples, né? Um ar bastante seco. Entendido? Vamos para a próxima região aqui, que é a planície litorânea. Não, perdão. A mesorregião do leste alagoano, ou zona da mata, que é essa planície litorânea. Veja, esses nomes em azul que eu estou colocando para vocês é a classificação que o IBGE fez do estado, tá? Que eu coloquei para vocês antes sobre características físicas, mas agora eu estou falando as mesmas coisas para você poder estudar as várias alternativas de como pode aparecer lá na sua prova. Então, essa caracterização aqui é do IBGE, que dividiu o estado em 3 regiões. Então, aqui é a mesorregião do sertão alagoano, agora a mesorregião leste, alagoano, ou também chamado de zona da mata. Essa parte úmida, né? Essa parte úmida aí da região Nordeste. Bom, o que você tem que lembrar? É a maior área dessa região, tá? A área ocupada, então ela é mais populosa. Aluno, fácil de associar, certo? Se eu estou falando de ocupação, que o Brasil foi ocupado no litoral, e o litoral do Alagoas é chamado, né, de zona da mata, logo o litoral ele é mais ocupado, ele é mais densamente povoado. Essa região também, tá, está a capital, que é Maceió. Bom, se eu penso em capital da zona da mata, que é do estado do Alagoas, perdão, que está na zona da mata, eu penso em instituições do governo. Então, aonde estão os órgãos públicos do estado do Alagoas? Na zona da mata, ou na mesorregião do leste alagoano.
Então, eu tenho lá a universidade, né, as instituições policiais, né? Tudo isso está concentrado ali na cidade de Maceió, que é a principal cidade, a mais populosa, na região mais populosa. Se eu falo em zona da mata, de novo, pessoal, eu estou falando de uma região quente e úmida. É até bem assim, agora vem um momento de nostalgia, assim, né? Você tá lá no Nordeste, é quente, mas daí vem aquele ventinho gostoso, assim, né? Ai, que delícia, né? No final da tarde dá uma chove, refresca, uma delícia. Bom, essa região tem o solo fértil. Tem um tipo de solo chamado massapê. É um solo amarelado. Como tem muito sedimento que chega até ali, esse sedimento ele carrega matéria orgânica. Matéria orgânica fertiliza o solo, então esse solo é um solo bastante fértil. E aí você vai associar de novo a produção da cana-de-açúcar. A cana é uma planta muito chata, né? Ela exige que a terra onde ela está plantada tenha muitos nutrientes, tá? E aí, então, o que acontece? Se eu penso em Nordeste, de novo, tem que desmistificar um pouco. Não pensa que o Nordeste inteiro ou o estado do Alagoas inteiro é sertão e é agreste, tá? Você tem uma região rica, de solo fértil, solo de massapê, ali na zona da mata. Também, pessoal, eu tenho a agricultura nessa região. É aqui, então, que se planta cana. Não é nas outras regiões, porque você já sabe que a cana precisa de solo fértil, tá? Eu tenho aqui a cana-de-açúcar, tenho feijão, tenho milho, tá? Como abacaxi, como coco, né? Como produção, então, dessa região aí bem importante. E aí, pessoal, para o nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre o petróleo. Bom, a Petrobras, a atuação da Petrobras no Brasil, de uma forma geral, nós retiramos petróleo da área marinha, né? Então, quando eu falo em petróleo na região do Alagoas, eu tenho que pensar nessa região leste, tá? Então, nós vamos trabalhar agora com a potencialidade, no próximo bloco, com a potencialidade, né, de retirada desse petróleo da região leste alagoana, tá? Então, nós temos áreas de riqueza na região leste concentrada, tanto por questões populacionais, por questões de investimento, por riqueza de solo, tá? E pela existência desses dois, né, elementos aí, o petróleo e o gás natural, que são, né, que trazem riquezas que realmente têm valor dentro de uma economia mundial, certo? Até o próximo bloco.